Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Estás a gostar de Angola? Estou. Gostaste, né? Já vais voltar. Já vou embora. Vou embora já hoje, mas gostei. Quero voltar. Queres voltar? Quero voltar. Yeah, nós temos esse efeito nas pessoas. Os brancos também. Olha. Ias dizer o que é? Tu és santomense. Sim. Nascido, mas depois vais para Portugal com quantos anos? Vou para Portugal com 15 anos. Com 15 anos. Vais fazer o secundário? Sim, vou fazer o secundário. Vou fazer o oitavo. A minha avó tinha morrido, passou 1 ano, 2 anos, e um dia a minha mãe liga-me e diz: já faz as malas, vens para Portugal estudar. A tua mãe estava em Portugal? A minha mãe estava em Portugal. A minha mãe emigrou, eu tinha 6 anos, 5, 6. Ok. Então vivi sempre com os meus avós. Ok. Já desde mal nasci, vivi logo com os meus avós. E o meu pai era pai de muitos. Então, aquele clássico. Santomense. Ok, não, nós também temos fogo no coisa. Esse clássico, exato. E eu vivi com os meus avós. Depois, quando a minha avó morreu, a minha mãe disse: vens ver para Portugal. E eu fui. E como é que foi o choque? Já tinhas ido antes? Já tinha ido antes, com 10 anos. Menos mal. Não foi muito, ou seja, dessa segunda vez não foi choque, até porque o meu nome é Carlos Manuel. Carlos Manuel. Quando nasci, a minha mãe olhou e disse assim: não, tu vais crescer na Tuga. Vou-te dar o nome que vai te facilitar. Estás a falar já do nome. Vou-te dar o nome que vai te facilitar a vida. Então é tipo, sabes, eu tenho um primo que é Jamil, tem outro que é Inacelina. A minha mãe disse: não. O meu vai ser português. Sabes, às vezes lá em Portugal eu ligo para encomendar alguma coisa, estás a ver? Tipo comida ou assim, e dizem assim: quem fala? Eu digo: Carlos Manuel. Carlos Manuel Pereira. Que é o meu nome. Depois quando chegam lá a casa para entregar, afinal é preto. Eu sou eu. Ok, peraí. Então antes disso, e porque tu vives em Portugal, e porque é um assunto. Portugal é um país racista. Não, Portugal é um país racista. É um país racista. É um país extremamente racista. Extremamente? É. Só que e a questão é: o racismo em Portugal ainda é um racismo pior porque eles estão em negação. Portugal nega essa realidade. Ok. Porque tu podes dizer assim: ok, nós somos racistas, é um país racista, somos racistas, sabemos que somos. E vamos trabalhar nisso, ou sabemos que somos. E somos, é o que somos e que é. Ali não, ali há uma linha que é. A grande maioria das pessoas estão em negação, negam isso, não somos. E tens uma parte que reconhece isso e que está de fato interessada a trabalhar, a fazer alguma coisa pela diferença. E muitas das vezes eles estão a chocar entre eles. Eles com eles mesmo. Com eles próprios. Sabes, já. E eles são tipo: não somos, outros somos. Então eles estão nessa guerra. E nós somos. E às nós vezes estamos no meio a levar com os danos colaterais, estás a ver? E às vezes acontece uma coisa. E tu vais dizer: não, mas aconteceu isto. E o lado que nega diz: não, e tenta justificar isso toda a maneira. Isso acontece a toda a gente, em todo mundo. Toda a gente, isso é como em todo lado. Não é porque eras preto, era só por coisa. Exato, estás a ver? O gajo ele estava mal disposto, não sei o quê. E tens o outro lado que tenta te apoiar. Mas sim, dizer que não é mentira. Olha, se tu estudaste na oitava, eu acho que essa parte da história é da quinta. Mas porque tu estudaste lá também. Eu estudei lá. E eu fiz lá. Aliás, eu fiz a oitava. Eu consegui fazer lá a oitava. Eu vim para aqui para fazer a oitava, reprovei 2 anos e voltei para lá. Mas lá era mais fácil? Era, sim. Não, definitivamente. Por acaso eu também acho que sim. O ensino português em Portugal, se comparares com a escola portuguesa cá, na altura pelo menos, mas tipo 10-0. É mais acessível por outras razões, mas é. Ok. Mas eu sinto que, estando lá, hoje então, eu acho que falei contigo sobre isso, foi uma coisa que me chocou. Eu tive há pouco tempo com alguém que também estudou, portanto, em Portugal, também não é de Portugal, mas também estudou em Portugal, e ele fez-me lembrar, porque há uma parte da história em que os portugueses foram para a África. Sim. Eu não sei se tu te lembras dessa parte da história, mas em algum momento a história de Portugal diz-te que os portugueses foram para a África e encontraram selvagens. Sim, isso é quando dizem que encontraram. Às vezes dizem que não encontraram ninguém. Exatamente. Não estava lá ninguém, chegaram e pronto. Exatamente. E na história, no livro de história, eu gosto de história. Era das minhas disciplinas preferidas era a história. Portanto, eu gosto disso. E no livro de história em que eu lia isso, enquanto era puto, eu nunca me pus na perspectiva de eu ser o selvagem. Mas a verdade é que tu estás a estudar numa perspectiva de português.
E aí Porque tu estás lá em Portugal e fica tipo, porra, já fomos conquistar, não foste conquistar porcaria nenhuma. E aí ficaste tipo, afinal sou selvagem. Chegaste a casa. E eu descobri isso ano passado. Eu descobri que os portugueses me consideram selvagens o ano passado, a fazer 39, 40 anos. Então estou assim com. Percebes? E depois a realidade, que é a extrema-direita na Europa, do modo geral, está a crescer. Está a crescer. Veio para ficar. Daí a pergunta se Portugal é um país racista. Sendo, porque. Sim. Não, porque é. E a base disso está exatamente naquilo que estavas a dizer há bocado, que era o ensino, a questão da história. A forma como a história é ensinada em Portugal é completamente enviesada, é completamente mentira. Essa questão de dizerem que chegaram à África e não encontraram ninguém, chegaram à África eram selvagens, que até em tempos um indivíduo dizia que quando chegaram tipo, ao norte de Angola. Ou seja, que os negros não sabiam falar até chegarem os portugueses. Ou seja, tipo, nós não nos comunicávamos. Não nos comunicávamos, estávamos assim todos calados até eles chegarem e nós, já podemos agora falar. Já sabemos como é que é. E então as pessoas crescem com essa instrumentalização, com esse tipo de educação, com essa ideia. E às vezes ou tu partes em busca de mais informação, ou tens contacto com realidades que te fazem perceber que de facto a história não é bem assim, errada, ou então segues esse caminho e ficas a acreditar nisso, e ficas quadrado. E olhas para o outro como menos e tu como superior, não é? Boa. Porque a verdade é que o mundo não está feito para pessoas como nós. Ainda que nós sejamos as pessoas tipo, mais interessantes, mais bonitas, mais criativas, mais vistosas, mais estilosas, mais gostosas, mais tudo. Mas é precisamente por causa disso que tem que, tipo, é tipo mulher. Mulher é tão bom que tu tens que criar políticas machistas para essas gajas vão desenvolver. Pois é isso. Tu estudaste até a quinta em Santo Tomé? Não, até a oitava. Até a oitava. Eu fui para Portugal a meio do segundo período da oitava. E eu quando chego, nenhuma escola me queria aceitar porque já ia a meio. Depois lá encontraram uma escola que me aceitou. E então deste continuidade. Nem tiveste que repetir o ano? Não repeti. Eu queria te perguntar como é que é a história de Santo Tomé? É isso, ou seja, é engraçado porque a história de Santo Tomé, nós estudamos coisas de Santo Tomé. Coisas de Santo Tomé, coisas da África. Tipo, estudámos os livros que nós líamos, os autores que nós falávamos era Miyakoto. Estás a ver? Tipo, falávamos de Miyakoto, falávamos de Alda Espírito Santo, que é uma grande poetisa santomense. Falámos do Agostinho Neto, falámos do Rei Amador, que era a primeira pessoa que habitava a ilha até chegar aos portugueses. Sabes? E é essa a realidade. Falávamos de São Tomé. E de repente eu chego, e é isso, ou seja, nunca nos ensinaram na escola, pelo menos lá, os portugueses chegaram, aqui não tinha ninguém. Não, é tipo, quando os portugueses chegaram, estava aqui gente. Já existia. Então de repente eu vou para Portugal então é uma moeda em que dois lados são completamente diferentes. Então uma dá outra versão. Exatamente. Deles. E para mim foi um bocado confuso. E como é que tu. E chegar a casa aí. Oh mãe, como é que é isso? Não, a minha mãe não. Eu depois não tinha muito com quem falar, porque a minha mãe trabalhava muito. Né? Então já não tinhas tempo. Já não tinha tempo, saía de manhã, entrava à noite, chegava à noite. Então não havia muito. Não havia muito essa coisa, sabes? Então foi só. Fui assimilando e fui pensando. E depois, porque há uma coisa, quando nós crescemos em África também, e muito fruto do colonialismo, os resquícios que ainda temos, e principalmente São Tomé, que é um país pequeno e que vive muito, um país pequeno e pobre, que vive muito de ajudas externas, então é um país que está muito. Interferência. Sim, está muito fechado em si, então não tem uma grande autonomia, pelo menos na altura, quando eu lá estava, já estou fora há alguns anos, entretanto as coisas mudaram. Isso fez com que tu te habituas a ver o branco como superior, de alguma forma. Sabes? É tipo, o branco é o superior, então se o branco diz está certo, se o branco faz está bem feito, sabes? Então havia um bocado essa coisa. E depois, então se eu chego lá, há uma parte minha que também está assim, bom, se eles estão a dizer que é assim, é porque é assim. É porque é assim, sabes? Porque estás habituado a isso. Sim, de alguma forma tinhas isso. E depois quando começaste, quando chegaste à terra dos brancos e viste que havia brancos muito burros, como é que foi esse choque? Mano, tipo, isso é uma cena mesmo que é muito engraçado. Porque é isso, tipo, tu cresces em África e tens essa coisa, novamente, esses resquícios do colonialismo, habituas-te a ver brancos de facto como superiores. E até branco, tipo, tu vês brancos na televisão, não é? Eu lembro a primeira vez que vimos um branco na cidade, estávamos atrás de uma árvore a dizer, olha ali branco, e nós tipo, assim é vemos. E depois tu chegas lá e tu percebes, eu tinha colegas meus
que eram burros mesmo. E tu ficas, oh, afinal eles são burros. Afinal eles são mesmo burros. Afinal eles não, sabes? Era tipo, são burros, são mal educados. Que eu achava que é tipo que eram top, né? Eu sabia que eles não era, tipo, eles eram bem mal educados. Mas depois havia uma cena que eu cresci com o meu avô, e o meu avô é um gajo, pá, ele é muito senhor, e deu uma educação muito de, sabe, levantar para cumprimentar as pessoas. Educação. Sim, sabe, entra uma pessoa na sala, tu levantas para uma pessoa mais velha, ter aquele respeito pelo mais velho e não sei o quê. E eu fui com essa minha base de educação para lá. Eu era gozado. Porque ninguém se levanta. Ninguém é assim, sabe? Eu era visto como o bicho estranho. Porque agora... Sabes, tipo, cumprimentar a professora, tipo, muito boa tarde, senhora professora. E eles gozavam. Eras Beto. Sabe, eu fiquei tipo, depois tem um bem de caixinhas lá. Pô, não, mas nós somos mesmo pobres, porque pronto, né? Porque também se nos fizessem ricos mesmo, tipo, íamos acabar com o mundo. Mas é porque era tipo, temos educação, temos respeito, temos não sei o quê. E eu cheguei lá. E começaram a entrar na minha cabeça inconscientemente que eu é que estava mal. E uma coisa que era às vezes para tu te adaptares na escola, para tu te enquadrares um bocado de sobrevivência, tu acabas por ceder, comportar-te de uma determinada forma, sabe? É mesmo influência coletiva. É um bocado ali. Essa imagem que tu falas, eu vejo muito. Mas só uma parte que é, como eu não cedi muito, uma coisa engraçada é que os meus colegas passaram a percepcionar-me sempre como filho de alguém muito importante. Porque tinhas educação. Eu tinha uma educação, estás a ver, uma cena muito, sabe, assim quase que... Eras dono de ti. Quase aristocrata, sabe, um gajo que se levanta, muito boa sabe, assim, muito gentil, eles achavam tipo, esse assim deve ser já filho de alguém, tipo, eu na faculdade, uma professora perguntou uma vez, os seus pais são embaixadores de onde? Porque eu era diplomata. Assim, sabe, eu era diplomata. E depois estavas a tirar ciências políticas. Então tinha essa forma de estar, então, eu fiquei tipo... Os bancos são muito estranhos. Olha, é muito interessante isso que tu estás a dizer, porque de facto às vezes é só seres educado e parece que já és outra cena. É só mesmo educação e parece que já estás a abrir outras portas porque és filho de alguém. Não, é mesmo só mesmo... No meu caso, isso aconteceu. Nice. E essa brincadeira dos portugueses serem mal educados. Não são todos, atenção, não, portugueses claro, que me estão a ver. Eles também sabem. Nessa altura.